Muito bem, pessoal. Nessa nossa aula de matemática de hoje, vamos iniciar a unidade 7, tratando sobre grandezas proporcionais. Nessa unidade nós vamos estudar pelo menos 3 assuntos, que é razão, proporção e regra de 3. Inclusive, nós vamos estudar essa unidade para as provas finais, viu? E devido à falta de internet aqui, o problema no Wi-Fi, eu estou gravando o vídeo aqui desse jeito. Vamos lá, galera. A definição que o livro dá com relação ao nosso primeiro tema, que é razão, diz o seguinte: a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente, ou seja, uma divisão dos números que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Então, na verdade, a razão entre duas grandezas, ela está diretamente relacionada com divisão, por exemplo, como frações, não é isso? E um detalhe que essas grandezas, elas devem ser da mesma espécie e tomadas na mesma unidade. Ou seja, se eu tenho uma medida, por exemplo, se eu vou usar medida, e aí no enunciado, na questão, eu tenho uma medida em metros e outra em centímetros, não vai dar certo eu fazer essa razão, tirar a razão, sem converter para a mesma unidade. Ou eu transformo o metro para centímetro, ou centímetro para metro, para me usar a mesma unidade. Ou seja, metro com metro, centímetro com centímetro. No caso, se for peso, tiver em gramas e em quilo, a gente vai ter que usar ou os quilogramas ou só nas gramas, não é isso? Por exemplo, também medida de tempo, horas, minutos. Ou eu uso só em minutos ou só em horas. Então, quando você for ver a razão entre duas grandezas, atente que ela deve estar na mesma unidade, viu? Se for em quilômetro ou metro, você tem que escolher qual das duas você vai usar. Lógico que é a que melhor lhe convier. Para a partir daquilo você fazer a razão, calcular a razão entre essas duas grandezas. E o exemplo do livro diz que Cláudia, ela jogando vôlei, para cada 10 saques que ela fez, ela acertou 9. Qual a razão, Qual a razão dos acertos com relação ao número de saques que Cláudia conseguiu ter? Então você vai pegar o quê? O número de saques certos que ela conseguiu, foram 9, e o número de arremessos, o número de saques, que foram 10 saques. Então é bem simples, aí está a razão entre o número de acertos e o número de saques que Cláudia, no treino de vôlei, conseguiu fazer. Ainda outro exemplo do livro, fala de um concurso que tem 240 candidatos disputando 120 vagas. E aí ele quer saber a relação, a razão do número de candidatos para o número de vagas. É bem simples também. Nós vamos ver, por exemplo, você pegando o número de candidatos pelo número de vagas, vai ser o que? Vai ser 240 para 120.
E aí, essa razão aí, ela é o quê? O número de candidatos, a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Beleza? E aí você sabe simplificar frações. Por exemplo, aqui são divisão, você elimina aqui esses dois zeros, ficou 24 por 12. Na verdade é uma fração aparente, né? Porque dá uma divisão exata, 24 por 12. Mas você simplifica aqui, ó, divide o 12 por 12 e o 24 também por 12. 24 por 12 dá 2, né? E 12 dividido para 12 vai dar 1. Então a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é o que? Para cada 2 candidatos tem uma vaga. Essa é a razão do número de candidatos para o número de vagas. E vice-versa. A razão entre o número de vagas, que são 120, para o número de candidatos, que são 240. E aí, da mesma forma, você vai simplificar essa fração, né? Fica 12 por 24, divide o 12 por 12, e o 24 por 12. 12 por 12 vai dar 1. 24 por 12 dá 2. Então a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é 1/2, né? Ou seja, para cada uma vaga existem 2 candidatos. Beleza, pessoal? E tem também a nomenclatura que a gente utiliza. Por exemplo, na fração, esse de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Mas na razão, né, no estudo da razão, nós vamos... O número de cima, ele vai ser chamado de antecedente, viu? O número de cima é o antecedente e o número de baixo é o consequente, viu? É só acompanhar no livro, antecedente e consequente, página 203. Então é bem simples, né? É bem simples, é só você ter atenção que você vai longe. E aí nós temos a atividade da página 205. A primeira questão diz que, deixa eu ler ela aqui para vocês. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960. Então em 2018 foram 800 pessoas, em 2019 foram 960 pessoas. E aí, que participaram do evento, né? Semana Cultural do bairro. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, você deve estar atento para entender o que o enunciado está pedindo. Ele quer a razão entre o número de participantes de 2019. Ou seja, ele citou primeiro o 2019. Então nós vamos colocar o quê? 2019 deu o quê? Deu 960 pessoas. Ele quer a razão entre os participantes do evento em 2019 em relação aos participantes do evento no ano de 2018, que foram 800. Tá aí, ó. E agora é só você simplificar essa fração. Só lembrando, recapitulando, esse número de cima, ele é chamado de antecedente, né? Enquanto que o de baixo é o consequente. E aí você vai, aquelas regras de simplificar frações. Divisão de números terminado com zero, você pode eliminar o zero. Um de cada lado, né? Ficou 96 por 80. E você pode tirar o MDC, né? Calcular o maior divisor comum, para simplificar ainda mais essa fração, né? Deixa eu ver aqui se dá para me fazer. 96 e 80. Vamos lá. Dá por 2. 96 por 2
vai dar 48. 80 por 2 dá 40. Continua dando por 2. 48 por 2 dá 24. 40 por 2 dá 20. Continua dando por 2. 24 por 2 dá 12. Eita! São ossos do ofício. Só um momento.